Vamos fazer então uma oração para esta palavra de hoje, uma oração específica aqui. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia de estarmos aqui, porque a obra que está sendo feita nas nossas vidas não é força nossa, é força do Senhor, e o Senhor continuará fazendo, e por isso nós, o que temos mais na verdade, é te agradecer, e reconhecer que o Senhor tem nos usado como instrumento nas tuas mãos, reconhecer que nós dependemos de ti, que se não for o Senhor, não sai nada, então queremos te agradecer, Pai. Continue fazendo, Deus, nas nossas vidas. Nós sabemos que a palavra diz que é o Senhor que faz, que o Senhor sabe do que nós precisamos. Mas a mesma palavra também diz que nós temos que pedir. Então, mesmo sabendo que o Senhor vai fazer, mesmo sabendo que o Senhor é poderoso, que o Senhor nos ama, que o Senhor está fazendo, ainda assim nós oramos e pedimos. Porque é assim que a tua palavra diz que deve ser feito. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, eu começo sempre com uma frase de um grande pastor, de um grande pensador, se não for sempre, quase sempre, e a frase de hoje, embora não tenha muito a ver com a palavra, mas é sobre o perdão. Não permita, a frase de Martin Luther King, não permita que nenhum homem o faça descer tão baixo a ponto de sentir ódio. Quer dizer, quando você tem ressentimento, quando você tem ódio, é porque você desceu lá embaixo, você virou um cachorrinho, você realmente... Mas geralmente quem sente ódio, por que sente? Por causa do orgulho. Eles não querem abaixar. E é justamente, ele não sabe que é nessa hora que ele desceu mais baixo. Desceu no sentido negativo, no sentido ruim. Não no sentido bom de se humilhar. Desceu no sentido negativo. Então, quer dizer, quando nós sentimos ódio de alguém, a pessoa nos dominou, ela nos fez descer. Nós viramos servos daquela pessoa, nós viramos escravos daquela pessoa. Que coisa terrível, né? Então tá bom. Mas vamos à palavra de hoje. A perseverança dos santos. É o título da palavra, a perseverança dos santos. Então, o que é a perseverança dos santos? É que os santos vão perseverar. Então é o seguinte, Deus não deu somente o dom da salvação, mas Ele deu também para aqueles que foram salvos o dom de perseverar. Dom de perseverar. Então, o que acontece? Então, nesses dias, esses 5 pontos do calvinismo, eu tenho ministrado bastante, exaustivamente aqui, a pessoa não perde a salvação. Mas se eu perguntar aqui, essa igreja, hoje não é tão grande, mas amanhã ou depois vai ter muita gente aqui, lotada aqui, tem umas 300 pessoas aqui. E aí, o que vai acontecer? E aí, se a metade se desviar, pastor, eles vão perder a salvação? Olha, se eles vão perder a salvação, eu não sei, mas que eles vão para o inferno, eu tenho certeza que vão. Mas como é isso, então? Então eles estão perdendo a salvação? Não. Eles não estão perdendo, é sinal que eles nunca tiveram a salvação, mas que eles vão para o inferno, eles vão. Então se eu disser a você, toma cuidado, hein? Desiste não, se desistir você vai para o inferno. Eu estou falando mentira? Não, falando verdade. Se você desistir, você vai para o inferno. Entendeu? Mas o senhor falou que não perde a salvação? Não, mas é que se você desistir, é sinal que você não tinha a salvação. Então, nós temos que trabalhar, é aquela frase, nós temos que trabalhar como se tudo dependesse de nós. Depois do trabalho feito, agradecer a Deus, reconhecer que tudo foi Ele que fez. É difícil para entender? Eu acho que não é tanto não, dá para entender sim. Então, eu coloquei ali 2 textos e... Mateus 7,16. Então, dá para saber que maneira que você conhece quem é eleito. E de que maneira que você conhece quem é salvo? Pelos frutos. Lógico que nós somos seres humanos e os frutos às vezes nos enganam, porque tem pessoas que têm aparentemente frutos bons, mas são só aparentes. E a Bíblia diz que Deus julga o coração. Ele falou com Davi lá, foi escolher Davi e falou, mas Deus, vocês julgam pela aparência, mas ele julga o coração. Então nós podemos nos enganar, mas uma pessoa, um pastor, quanto mais experiente, menos chance ele tem de ser enganado. Ele pode ser enganado, só Deus não pode ser enganado, Deus nunca vai se enganar. A gente, por mais experiência que a gente tenha, às vezes a gente é enganado, mas a chance de ser enganado é menor. Agora um crente mais novo, que não tem muita experiência, a chance dele ser enganado é muito grande, porque tem gente que aparentemente as obras são maravilhosas, mas é só exterior, É só exterior, o coração não tem nada a ver. Então,
que acontece? Tem coisas que são... A salvação e a perseverança são duas coisas diferentes? Ou são a mesma coisa? Não. Elas são duas coisas diferentes. Mas elas são inseparáveis. Você já viu que tem coisas que são diferentes, mas são inseparáveis? Por exemplo, Jesus é um. O Espírito Santo é outro. O Pai é outro. Mas eles são inseparáveis. Eles formam uma só pessoa. Entendeu? Então, tem coisas que são diferentes. São duas coisas, mas são inseparáveis. Elas andam juntas. Elas não têm como andar separadas. Então, a fé e as obras, por exemplo. A fé é uma coisa, correto? As obras é outra. Não é a mesma coisa. Só que são coisas que andam juntas. Elas são inseparáveis. Não tem como alguém ter fé e o outro ter obras. Olha, esse aqui tem fé, mas aquele ali tem obras. Não, porque é a fé que produz as obras. E é através das obras que você sabe quem tem fé. Então são duas coisas diferentes, mas são totalmente inseparáveis. Então a salvação, ser salvo é uma coisa, perseverar até o fim é outra. São duas coisas diferentes, porém elas são totalmente inseparáveis. Quem é salvo vai perseverar. E quem conseguir perseverar é porque ele é salvo. Porque quem não é salvo não vai conseguir perseverar, mas nem que a vaca tussa. Nem que a vaca tussa é boa, né? É boa essa, né? Então, quem não é salvo não vai conseguir perseverar. Ele pode ser um fenômeno. Ele pode ser uma pessoa fora do normal. Não adianta que ele não vai conseguir perseverar. Ele não vai conseguir. Ele pode até, coincidentemente, na hora que ele estava indo na igreja, ele morreu. E fala, ei, perseverou até o fim. Não perseverou, não. Ele coincidiu que morreu na hora que ele estava indo. Entendeu? Mas ele não perseverou. Então, agora olha o que diz Mateus 16. Isso aqui eu estou dando uma repassada na palavra de manhã, viu, irmãos? Que a palavra da noite, esse aqui, na verdade, é a parte 1 da perseverança dos santos. Mas eu estou dando uma repassada rapidamente aqui. Vou tentar, pelo menos, ser rápido. Para depois estar passando para a palavra de hoje à noite. Para a perseverança dos santos, segunda parte. Então, Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Então, pelos frutos se conhece a árvore. Então, é pelas obras que se conhece se a pessoa é salva ou não. Então, veja bem, que são inseparáveis. Agora, olha o Tiago 2,18. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Não dá para um ter fé e o outro ter as obras. E como é que a gente sabe se alguém tem fé? Isto é, aí a fé está se referindo à salvação. Como é que a gente sabe se alguém tem fé? Pelas obras. Eu cito sempre a minha sogra. A minha sogra sempre falava para mim, ah, meu genro, você é uma bênção. Eu gosto muito desse trabalho que você faz. Esse aí é muito maravilhoso, é muito lindo. Ai, eu tenho uma fé em tudo isso que você fala. Mas não ia para a igreja, nada. E sempre com o cigarrão na boca, entendeu? Aí eu ficava olhando e falava, que fé que essa mulher tem, né? Essa fé dela fede, né? É daquela fé que fede, né? Mas um dia ela falou, olha, eu vou nesse impacto aí. Falou, meu genro, eu vou nesse impacto aí e vou parar de fumar. E disse que esse impacto é bom mesmo, então tá bom, eu vou lá e Deus vai me ajudar, eu vou parar de fumar e vou mudar de vida. Pois a véia foi, 33 anos fumava, já faz 12 anos, parou de fumar, você entendeu? Faz 12 anos que a véia converteu, não fuma mais. E você precisa ver que fé que a mulher tem. Várias vezes a mulher, cheguei lá, a mulher estava em frangalhos. Mas eu falei, agora acho que não vai durar muito tempo não. Aí ela, meu genro, faz uma oração aqui para mim, entendeu? Faço uma oração para ela, vem embora, a mulher está boa já. Eu ligo lá depois, ligo lá, a avó está boa. Várias vezes já aconteceu isso. Então, até então, a fé dela era uma fé falsa, não tinha. Agora não, agora é uma fé verdadeira, que as obras estão comprovando a fé dela. Olha que coisa bacana. Então, a fé, com as obras você mostra a fé. Então, são duas coisas diferentes, mas elas são inseparáveis. Quem é salvo vai ter obras. Agora, eu tenho que reconhecer, a lógica diz isso, a realidade diz isso, a Bíblia também diz, que uns, mesmo sendo salvos, uns têm mais obras e outros menos, mas todos os que são salvos vão ter obras boas.
Tanto é que todos os salvos, quando chegar diante de Deus, vão ter que prestar conta. E se vão ter que prestar conta, é porque alguns se saíram melhor e outros não tanto. Mas todos vão ter obras boas, porque a natureza do homem foi mudada. A natureza do homem foi mudada. Então aqui, eu não vou nem ler os textos, mas porque essa aqui eu estou dando uma repassada na palavra de manhã. Ele nos garante uma viagem segura. Prestou atenção? Então, quando nós somos salvos, é como se fosse uma viagem. Ele nos garante uma viagem segura. Eu falei segura, porém não falei tranquila. Não falei tranquila. Entendeu? A segura. Segura no sentido de que você é certeza que você vai chegar no final. Segura nesse sentido, que é certeza que você vai chegar no final. Mas não é tranquila, não é segura no sentido que você não vai ter problema. Você não vai ter dificuldade. Então, estava falando esses dias que o homem pode resistir a Deus. Eu li alguns textos que falam que o homem pode resistir a Deus. Mas Deus é soberano. Entendeu? Então, o homem só pode resistir a Deus quando Deus permite, quando Deus resolver permitir. O homem não pode resistir a Deus, ele não tem força suficiente para resistir a Deus. Se Deus chamou e falou, não tem, você não tem opção. Nós não temos livre-arbítrio mais. Nós perdemos o livre-arbítrio lá no Éden, entendeu? Lá no Jardim do Éden nós perdemos o livre-arbítrio. E aí o que aconteceu? O homem virou escravo de Satanás, correto? E agora que o homem se converteu, a notícia é boa para você. Não tem, continua sem o livre-arbítrio, porque não tem, ele continua sendo escravo. A única coisa que mudou o nosso Senhor. O nosso Senhor, antes nós éramos escravos do diabo, agora nós somos escravos do Senhor. A gente continua sem liberdade, irmão. Porque se o Senhor nosso ele nos der a liberdade, a gente volta para aquele outro Senhor. Você entendeu? Então, a gente continua sem a liberdade. Entendeu? Só que a diferença é que antes nós éramos escravos de Satanás, agora nós somos escravos de Cristo. É maravilhoso ser escravo de Cristo. É maravilhoso. Então, o que é que acontece? Ele nos garante essa viagem tranquila. Mas em coisas secundárias, Deus muitas vezes permite você fazer a sua vontade. Porque senão, como é que a gente ia ser responsável pelos nossos atos? Como é que a gente ia, né? Então eu creio que em coisas secundárias Ele permite. Né? Não naquelas coisas que vai mudar o princípio de Deus. Então se você vai para Goiânia, o que aconteceu com Davi? Davi pecou. Deus permitiu. Ele perdeu a salvação? Não. A Bíblia é bem clara, nós sabemos que Davi não foi para o inferno, não. Nós sabemos disso, qualquer cristão sabe, não precisa fazer um estudo bíblico, né, uma heresia achar que Davi foi para o inferno. Davi é um cristão, ele foi salvo. Deus perdoou ele, perdoou. Mas pergunto para você, isentou as consequências? E o sofrimento que passou Davi e a sua família por causa do pecado? Você entendeu? Então, Deus garantiu uma viagem segura para Davi, porém não tranquila. A falta de tranquilidade, na verdade, foi mais por causa dele também, por causa do pecado. Mas mesmo sem o pecado, a viagem dele era totalmente tranquila. Não, ele tinha guerra e mais guerra, mesmo antes do pecado. Eram guerras e mais guerra. Que tranquilidade, né? É um gigante de 2 metros de altura, cheio com uma couraça, com um capacete, com ar todo armado, e eu vou com estilingue. Que segurança é essa, hein? Que tranquilidade. Então, Deus promete segurança no sentido de você vai chegar lá. Mas que a viagem vai ser tranquila? Não. Primeiro que tem as lutas, né, que Deus pode querer te treinar e fazer te usar. E segundo que também tem a colheita e a semeadura. Tem as lutas que você pode enfrentar porque por erros da gente mesmo, coisa que você semeou. Né? Davi semeou lá, ele pecou e aí, então, a vida dele foi difícil. Amém? Então, ele nos garante uma viagem segura até o destino. Não significa que você não vai ter problema, não significa que você não vai ter dificuldades. Né? Então, segundo princípio, só os eleitos chegam ao destino final. Só os eleitos. Quem não é eleito não vai conseguir chegar ao destino final. Por quê? Porque a gente só vai chegar a esse destino final porque é Deus que nos conduz até lá. E os que não são eleitos não vão ser conduzidos por Deus. Então eles não chegarão ao destino final. Só os eleitos chegarão ao destino final. Isso aqui ainda estou dando uma repassada na palavra, na primeira parte da palavra. Mas nós vamos já entrar na segunda parte da palavra. Então só os eleitos chegam ao destino final. Terceiro princípio. Deus não desiste dos escolhidos. Deus não desiste dos salvos. Isto é, os escolhidos. Por que Deus não desiste dos escolhidos? Porque a Bíblia é clara. Deus morreu e fez uma aliança conosco. E a aliança não tem fim. Qual que é a diferença de uma aliança e de um contrato? Tem basicamente duas grandes diferenças entre uma aliança e um contrato. Um contrato, primeiro o contrato tem fim, tem prazo para terminar.
a aliança não tem prazo para terminar. Não existe aliança com prazo para terminar. A aliança, a principal característica dela é que ela não tem fim. E o contrato tem fim. Esse é um ponto. Segundo ponto importante é que o contrato é para garantir os meus direitos. E a aliança é para garantir os seus. Então, quando Deus fez uma aliança conosco, Ele sabia que a gente ia errar. Então, Ele fez uma aliança para garantir o nosso direito. Para garantir o nosso direito. Mas um ponto muito importante que nós precisamos lembrar sempre é o seguinte. Jesus, Ele jamais faria isso. Ele jamais morreria numa cruz para pagar o nosso pecado só do passado. Ele pagou o pecado do passado, do presente e do futuro. É a mesma coisa que você devesse 100 mil lá no mercado, e eu vou lá no mercado e pago os 100 mil, e eu falo, e eu quero te dar mais 2 milhões aqui, não é 2 milhões não, eu vou te dar um cheque em branco, tudo que o meu irmão pedia, que enquanto ele viver, está tudo pago. Não tem nunca mais jeito desse cara chamar você de caloteiro, enquanto você for vivo, não tem mais jeito. O pecado está pago, e foi isso que Jesus fez. Ele pagou o nosso pecado do passado, do presente e do futuro. Este também é um motivo que nós não podemos perder a salvação. Porque se ele perdemos a salvação, então ele não pagou o pecado todo, ele não pagou do futuro, ele só pagou do passado, Jesus Cristo. Entendeu? Aí não dá para crer, não tem fundamento uma coisa dessa. Não tem fundamento uma coisa dessa. Então, Deus não desiste dos salvos. Porque Ele tem uma aliança com os salvos. Agora o povo acha que Deus tem misericórdia de todos, no sentido de todos, incluindo as pessoas do mundo. Mas peraí, se Deus tem misericórdia de todos, e se a misericórdia de Deus é sem fim, como muitos textos falam que a misericórdia de Deus é sem fim, e se Deus tem misericórdia de todos, e se Ele fez uma aliança com todos, Ele vai quebrar a aliança dele e vai mandar uma boa parte para o inferno, então? Como é que vai fazer isso? Então não tem como Deus ter aliança com ímpio, irmãos. Deus não tem aliança com ímpio. A Bíblia diz que nós não devemos fazer aliança com ímpio. Ele mesmo vai fazer. Se Ele diz que nós não devemos. Então a aliança de Deus é com os eleitos, é com os salvos, porque Deus não pode quebrar a aliança dele. Ele jamais iria fazer uma aliança com o ímpio, porque Ele sabe que o ímpio vai ir para o inferno. E depois ele vai ter que quebrar a aliança. Deus não quebra aliança, irmãos. Deus não quebra aliança. E tem a questão do amor também, né? Que o amor de Deus dura para sempre. Como é que Ele vai amar o ímpio? Como é que Ele vai amar o pecador e depois lançar ele no inferno? Então Deus ama o pecador que se arrepende. A maior heresia é essa, que é muito comum, está na boca da maioria dos crentes, 99%. 99% não sei, não fiz essa pesquisa, não sei. 70, 80, 90, sei lá. Mas muito usado, dando as frases mais conhecidas. Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Ama o pecador, é? Ele ama o pecador que se arrepende. O ímpio que não se arrepende, sabe qual que é o amor dele? Lançar ele no fogo do inferno, no lago de fogo. É isso que vai acontecer com o ímpio. E a misericórdia de Deus dura para sempre de quem? Daqueles que são escolhidos, daqueles que são salvos. Então, quarto princípio. Se é eterna, é para sempre. E se é para sempre, não tem volta. Se eu dou alguma coisa para você e é eterna, se a Bíblia diz que deu vida eterna, Ele nos deu vida eterna. Ué, mas se é eterna, você não pode perder. Se é eterna, é para sempre. Se eu posso perder, então não é eterna. Prestou atenção, o nome já diz. Se é eterna, é eterna. Como é que ele pode te dar alguma coisa que é eterna e depois deixa de ser eterna? Você perde. Quer dizer, o nome já diz. É que nós fomos inculcados, nós fomos aprender. Irmãos, pessoal lá do Oriente, lá, entendeu? As criancinhas, eles ensinam as criancinhas desde pequenininha, que quanto mais gente eles matar, quando eles crescer, eles vão ter mais posição melhor lá no céu. As criancinhas desde pequenininha ensinadas naquilo, elas crescem acreditando naquilo, irmão. Então foi inculcado na nossa cabeça algumas coisas, e é difícil para mudar. É difícil, porque o que você aprende desde pequenininho, que é uma coisa que está impregnado na cultura, uma coisa que você aprende desde pequenininho, muito difícil para mudar. Não é fácil, mesmo sendo uma coisa absurda, não adianta, é absurda para outros, mas para você não é, você cresceu crendo naquilo ali. Não pode ser absurda para todo mundo, menos para você, menos para nós. Agora então vamos começar, essa parte é inédita, vamos dizer assim. Os salvos têm a vida eterna. Não existe nenhum texto dizendo na Bíblia que você vai conquistar a vida eterna, que você vai ter a vida eterna, que Deus vai te dar a vida eterna. Não existe esse tipo de expressão na Bíblia. É tudo, você já tem. Ele deu, e você já tem, e Ele deu. Não tem essa expressão que você vai conquistar, que você vai ter, entendeu? Se você perseverar até o fim, você vai ter. Não tem essa expressão na Bíblia. Vida eterna sempre os salvos têm a vida eterna. João 3,36.
Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Prestou atenção? E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja bem, permanece a ira de Deus. Quer dizer, Deus está irado. Lembra que eu ministrei, numa das palavras foi ministrada aqui, que o homem, a ira de Deus está sobre o homem, sobre o ímpio, que o pecado deixou Deus irado. Por que Deus está irado com o homem? Que não é só o homem que virou inimigo de Deus, Deus também virou inimigo do homem quando o homem pecou. Porque Deus, por ele ser amor, então por ele amar o bem, ele é obrigado a odiar o mal. É impossível amar o bem sem odiar o mal. É impossível amar a santidade sem odiar, né, o pecado. Então, João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quer dizer, permanece. Então quem não se converte, a ira de Deus permanece nele. Não tem esse negócio de misericórdia. Não tem esse negócio de misericórdia. Agora eu já ministrei esses dias, nós não podemos confundir. Existe uma medida de graça que a teologia reformada chama de a graça comum. A graça comum. É uma graça comum, é uma medida de graça. Que Deus, o que acontece? Ele controla, vamos dizer assim, o ímpio também. Então, se não existisse essa medida de graça comum e de misericórdia comum, graça comum também pode se entender como uma misericórdia comum. Uma medida de misericórdia para o ímpio, existe uma medida, não aquela misericórdia que não acaba a misericórdia, mas existe uma medida, porque se não existisse essa graça comum, o Hitler não teria matado só aquele tantinho, não. Ele teria matado muito mais gente. As atrocidades dele, o potencial que ele tinha de destruição era muito maior. O problema é que Deus segurou um pouco. Então os ímpios aí que fazem esses absurdos, ainda é porque Deus não permitiu eles fazer tudo. Porque se Deus permitisse, eles fariam muito mais. Porque a natureza deles é propícia para fazer mais, coisas piores, atrocidades maiores. Não existe a graça comum, mas nós não podemos confundir. Uma coisa é a graça comum, essa medida de graça comum, que é para que o mundo tenha um mínimo de ordem, senão o mundo não sobreviveria. Mas dizer que Deus tem misericórdia do ímpio e a misericórdia dele não tem fim e tal, peraí, mas aí então não ia existir inferno. Então, se fosse assim, então essa misericórdia que não tem fim, ela é para os eleitos. Né? E esse amor aí que não tem fim é para os eleitos, e essa aliança eterna que é inquebrável, ela é para os eleitos, ela não pode ser para os ímpios, não tem como ter essa aliança quem não é crente. Então, o segundo texto, João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja bem, isso é interessante, sabe por quê? Que quem ouve a palavra, quer dizer, quem é crente, ele nem vai ser julgado. Para efeito de ver se ele vai para o céu ou se vai para o inferno, ele nem vai ser julgado. O grande trono branco, ele nem vai participar desse julgamento. Ele vai ser julgado no tribunal de Cristo para ver se as obras dele foram boas, foram más, tal. É para ver que crente que ele foi, entendeu? Não é nem para ver se vai para o inferno ou vai para o céu. Ele nem vai ser julgado nesse julgamento do grande trono branco. O crente não vai para lá. Quem vai para o julgamento do grande trono branco é só os ímpios. Eles não vão lá para saber se eles vão para o céu ou vão para o inferno. Foi para o grande trono branco para ser julgado, já é certeza que ele vai ir para o inferno. É só para saber por que ele está indo. É só para ele ir sabendo direitinho por que ele está indo para o inferno. É só para informar ele, você está indo para o inferno por isso. Então, olha Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Fomos entregues, olha, o 36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro, irmão. Se Deus não estiver cuidando da gente, a gente vai morrer umas 10 vezes por dia, não tem jeito, irmão. É Deus que cuida de nós, é Deus que nos conduz. É Deus que nos conduz. Se Deus não conduzir a nossa vida, nós estamos fritos.
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem que não pode ser separado do amor de Deus? Os eleitos, os escolhidos. Isso aí vale para os ímpios? Não, os ímpios vão para o inferno, a Bíblia diz. Como é que eles não vão se separar? Isso aqui é para os eleitos. Então a Bíblia separa bem as coisas, o que é para o eleito, o que é para o salvo e o que é para o ímpio. Mas só que o cristão está embolando tudo, como se as promessas fossem quase que todas para todo mundo. E não é assim que funciona a palavra de Deus. Não é assim que funciona. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim vai conseguir a vida eterna se perseverar até o fim. É isso que está escrito? Não. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Sempre tem. Né? João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por mim viverá. Vai ser sustentado por ele. Sexto princípio. Deus é quem guarda os eleitos até o destino final. Deus é quem guarda os eleitos até o destino final. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Prestou atenção? Eu lhes dou. Ela não tem que conquistar. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém vai arrebatá-las da minha mão. Prestou atenção? Ninguém vai arrebatá-las da minha mão. Glória a Deus. 1 Coríntios 1, 7 e 8. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, é Ele que vai confirmar, prestou atenção? E Ele fala aqui que não vai faltar nenhum dom, irmão. Significa que não vai faltar nenhum dom, que eu vou ter todos os dons possíveis? Que eu vou, amanhã, domingo que vem, não vai precisar mais o Moi tocar, eu vou tocar aqui e tal. É isso que significa. Significa o seguinte, que eu vou ter todos os dons, não significa todos os dons, né, indiscriminadamente. Mas significa todos os dons que eu preciso para chegar até o final da caminhada. Só isso, simples assim. Eu vou ter todas as condições, vamos dizer assim. Deus vai me dar as condições de eu chegar até o final da caminhada. Ele não vai me deixar sem condições de chegar até o final. É Ele que ficou responsável por essa caminhada, para me conduzir até o final. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então o que é que acontece? Deus vai permitir que você caia nos pecadinhos? Vai permitir? Para você ficar esperto, irmão, para você aprender a lutar, irmão, para te treinar. Mas Ele não vai permitir que você se atole no pecado a ponto que não tenha mais volta. Ele não vai permitir, só isso, simples assim. O texto é fantástico. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Ele não vai permitir que venha coisa que você não consiga suportar. Vai prover o livramento, o escape. Colossenses 3, de 3 a 4. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A nossa vida está oculta. Irmão, nós estamos ocultos em Cristo, nós estamos escondidos em Cristo. Prestou atenção? O oculto é guardados, escondidos, protegidos, entendeu? A nossa vida está oculta. Então, o Ricardo aí, ele está com uma preciosidade aí no bolso. Ele tem uma carteira cheia de dinheiro. O Ricardo. Ele está com uma carteira cheia de dinheiro. Ele conquistou esse dinheiro trabalhando na fábrica lá, entendeu? Trabalhando, dando duro. Ele conquistou esse dinheiro. E está aí na carteira dele, está oculta lá. É dele, ele é o dono dessa carteira. Cheia de dinheiro, ele é o dono. E está lá, está oculta, está na carteira. Agora, se alguém quiser pegar essa carteira dele, com quem que vai ter que lutar? Vai ter que lutar com ele. Porque a carteira está oculta nele, está guardada, ele é o dono e guardou. Então,
Jesus, ele fala incessantemente que ele nos comprou, que nós somos propriedade particular ainda por cima. Somos propriedade, que ele nos comprou. E aí o texto diz que nós estamos guardados nele, entendeu? Então o que acontece? Se o diabo quiser vir pegar a gente, vai ter que lutar com ele, porque nós estamos guardados nele. A luta vai ser com ele, por isso que não tem jeito do diabo vencer. Se o diabo fosse lutar com a gente já estava frito. Mas ele vai ter que lutar com Deus, porque nós estamos guardados nele. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Estamos guardados nele. Quando Cristo, que é a nossa vida, ele é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Olha que coisa tremenda, né? Então a nossa vida está oculta, está guardada nele. O diabo não tem acesso, ele tem acesso até onde Deus permite, por causa do treinamento que Deus permite, mas ele não tem acesso para nos destruir, meu Deus. Prestou atenção que o diabo queria destruir a vida de Jó, ele não tinha, ele não podia. Ele teve que pedir permissão para Deus para fazer algumas coisas na vida de Jó. Prestou atenção? Nossa vida está oculta em Deus. E aproveitando nisso, você sabe que Jó é anterior a Cristo. Anterior a Cristo depende do ponto de vista, né? Porque Cristo, antes de Abraão, já existia, né? Cristo sempre existiu, né? E você sabe que as pessoas do Velho Testamento não foram salvos pela lei. Existia cristão, o pessoal do Velho Testamento não foi todo mundo para o inferno. Tinha cristãos no Velho Testamento, assim como tem cristãos hoje. A questão é que os cristãos do Velho Testamento, eles criam um Messias que ainda viria. E eram salvos através desse Messias que ainda viria. E nós cremos num Messias que já veio. E somos salvos por esse Messias que já veio. E eles criam num Messias que ainda viria. A diferença é só essa, simples assim. Mas tinha cristãos no Velho Testamento. Então essas pessoas não são aparentemente assim muito chamados de cristãos, mas no fundo eles eram cristãos, porque eles criam num Cristo que ainda viria. Então, porque não tem salvação em outro. Não interessa se foi antes de Cristo ou depois de Cristo. A única salvação é em Cristo, não há salvação em outro. Sem Cristo não há salvação. Então, e o povo do Velho Testamento teve gente que foi salvo. Então, Abraão não foi salvo, o povo do lá não foi salvo. Então, eles foram salvos em quê? Pelo sangue de Cristo também. O sangue de Cristo que ainda iria ser derramado. Por que tinha que matar o cordeiro? Porque enquanto o sangue de Cristo não fosse derramado, o cordeiro cobria o pecado, protegia eles pelo menos até chegar lá, até Cristo morrer. Aí Cristo morreu, pronto, agora estamos de boa. Prestou atenção? Então o povo do Velho Testamento, muita gente foi para o céu também, tanto quanto depois. Né? E agora então vamos para o sétimo princípio. O sétimo. Deus não permite que os salvos desistam totalmente da caminhada. Deus pode me permitir que um salvo escorregue, que um salvo faça coisa errada, que um salvo dê uma esfriada. Pode permitir? Lógico que pode. Mas ele não vai permitir que o salvo desista totalmente da caminhada. Ele não vai permitir. Porque ele foi salvo. Mas ele não foi só escolhido. Aliás, o último princípio é sobre isso, o oitavo. Ele não foi só escolhido para ser salvo. Ele foi também escolhido para perseverar até o fim. Ele foi escolhido para as duas coisas. Então, Deus não permite que os salvos desistam totalmente da caminhada. Olha, Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Prestou atenção? Qual que é a boa obra que ele começou? A salvação. Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Qual que é o dia de Cristo Jesus? O dia que Jesus vai voltar. Mas só que é o seguinte, para quem morre antes, o dia de Cristo Jesus é o dia que para você é o dia que você morreu. Se você morrer antes de Jesus voltar, então ele vai cuidar de você até o último dia da sua vida. Ele vai completar a obra até o último dia da sua vida. Salmo 37, 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Então quem que Deus nos ampara? É a misericórdia, Deus tem de todo mundo e não desampara ninguém, é isso? Não. Deus não desampara os seus santos, né? E a misericórdia dele dura para sempre na vida dos santos, não do ímpio. O ímpio ele tem uma medida de graça, que é aquela graça comum, né? Que eu já expliquei, mas essa daí, eles vão ser lançados no inferno. A descendência dos ímpios será exterminada. 1 Pedro 1,5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo.
Então nós somos guardados pelo poder de Deus. Ezequiel 36, 27. Isso aqui é tremendo, irmãos. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Prestou atenção? Deus fala, porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Quer dizer, fala para mim que você tem livre-arbítrio ainda. Não tem, irmão. O livre-arbítrio, o homem nasceu com livre-arbítrio, mas perdeu ele. Virou escravo de Satanás. Aí Jesus nos comprou e agora nós somos escravos de Jesus. Continuamos escravos. É muito diferente ser escravo de Satanás e ser escravo de Jesus, né? Muito diferente. É muito diferente. Amém? Glória a Deus. Salmo 37, 24. Se cair, não ficará prostrado, porque sempre vai ter um irmão que vai te segurar pela mão. Não é isso que está escrito no texto? Não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito. Se cair, não ficará prostrado, porque você tem fé para ir até o fim. É isso que está escrito? Não. Salmo 37, 24, o que está escrito certinho é: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor. E ainda tem aquele texto que eu acho que eu não pus aqui, mas que, né, se você está de pé, cuidado que não caia, porque é o Senhor que te sustenta. Mas peraí, se é Ele que te sustenta, por que Ele disse cuidado que não caia? Que coisa, né? As coisas de Deus tem hora que parece que é um monte de contradição. Parece, mas não é. Não é. Ele fala o seguinte, olha aqui o seguinte: eu te seguro pela mão, mas se você cair, você é responsável pelo seu ato. Prestou atenção? É Deus que faz a obra, mas não isenta o homem das consequências. Entendeu? Você está de pé, é o Senhor que te sustenta, mas cuidado para que não caia. Olha que coisa. Prestou atenção como é Deus que faz a obra, mas não isenta as consequências, e nós somos responsáveis pelos nossos atos. E não existe essa conversinha então se Deus é que faz tudo, então eu vou aproveitar a vida, entendeu? Não existe essa conversinha. Quem vier com essa conversinha é porque não entendeu nada, bolufas nenhuma, não é crente, nem nada, não entende nada. Então, 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia! Glória a Deus! Aqueles que não crê que Deus que faz a obra. Irmãos, Deus, Ele não só te chamou. O 8º princípio. Quem foi eleito para a salvação também foi eleito para as boas obras. Não tem jeito. Se Deus elegesse alguém só para a salvação e não elegesse ele para as boas obras, ele ia perder a salvação. Não tinha jeito, irmão. Não tinha jeito, porque o ser humano, a natureza do ser humano é esta. Agora, não vem com essa conversinha que o crente vai viver atolado no pecado, porque sabe por quê? Deus compara o homem convertido com a ovelha. Você sabe, tem aquele bichinho, como é que é? A lagarta que se transforma em borboleta? Uma lagarta se transforma em borboleta. Prestou atenção? Então não adianta, agora ela é uma borboleta, agora ela tem asa, a natureza dela é diferente, ela vai voar, não tem jeito, ela não vai fazer as coisas que a borboleta faz, não adianta. Então um homem, ele se transforma de bode numa ovelha, ou de porco numa ovelha, entendeu? Então, ele não tem mais como ir para a lama, porque uma ovelha pode cair na lama? Pode. Ela estava passando correndo, escorregou e tropeça e cai na lama e rola lá. Mas ela sair assim, e ir diretamente, vou para a lama lá, porque eu gosto da lama. Não, a ovelha não faz isso, quem faz isso é o porco. Então o crente peca, não tem jeito, entendeu? Mas só que é o seguinte, vou falar aqui qual que é a diferença. Rapidamente algumas diferenças do pecado, do crente e o pecado do ímpio. Primeiro, o cristão verdadeiro, quem nasceu de novo, ele peca menos. Ele converteu, ele vai pecar menos. Esse é o primeiro ponto, e é tão certo como 2 são 4. Ele vai pecar menos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né? O pecado dele é acidente, não é mais uma coisa premeditada, é acidente. Terceiro ponto importante, tem mais, mas vou falar só os 3 porque não dá tempo. Terceiro ponto importante, o ímpio, quando peca, ele não pesa na consciência, ele ainda se vangloria, ainda conta para os outros, ainda contando vantagem. O crente, quem nasceu de novo, não. Quem nasceu de novo, ele sente dor na alma, no espírito, no fio do cabelo, na unha do pé. Se ele for um crente mais maduro, então quanto mais maduro, maior é a dor. Porque maior entendimento ele tem do pecado.
Se é um crente nascido de novo, mas não é tão maduro, a dor não é tão grande, que as coisas vão vindo aos poucos. A caminhada é uma sequência, entendeu? Mas ele vai sentir a dor do pecado, ele vai se arrepender, entendeu? E a pessoa do mundo não está nem aí, peca e não está nem aí, não pesa na consciência. Mas o cristão vai doer na consciência dele quando ele peca. Então, e ele vai se arrepender. Salmo 90, então não esquece disso, é o princípio. Quem foi eleito para a salvação, ele também foi eleito para as boas obras. Vamos ler os textos aqui que são muito importantes. E já pedi para os irmãos preparar um louvor aqui. Antes de encerrar, nós vamos cantar um cântico aqui. Pode ser aquela última que cantou aí mesmo, que é bem bonita, né? Glória a Deus. Salmo 90, 16 e 17. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Entendeu? Então, se Ele chamou, Ele vai fazer a obra completa. Né? Ele mesmo vai se encarregar de aperfeiçoar as nossas vidas, firmar a gente mais, fortificar e fundamentar. Olha que coisa tremenda, irmãos. Agora olha aqui, ó. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Entendeu? Veja bem, nós que fomos salvos, nós fomos criados para as boas obras. De antemão Ele planejou e preparou para que nós andássemos nela. E Ele não vai permitir que a gente fuja totalmente disso. Entendeu? Não é que Deus não vai permitir que você peque, né? Mas Deus não vai permitir que você se lambuze no pecado a ponto de não ter volta. Não tem jeito, porque Ele se encarregou de conduzir você até o destino final. Não tem jeito, a obra de Deus é completa. Se Deus fizesse a obra pela metade, nós estava frito. Porque a obra é só de Deus, o homem é incapaz de qualquer coisa. O homem é incapaz de fazer qualquer coisa boa por si só. O homem é totalmente incapaz. Né? Por que nós temos que fazer tudo como se dependesse de nós? O trabalho como se dependesse de nós, depois do trabalho feito, agradecer a Deus, reconhecer que foi tudo Ele que fez. Por quê? Sabe por quê? Porque quando você faz uma coisa boa, é porque teve a mão dele. E quando você faz uma coisa ruim, foi você mesmo. Prestou atenção? Ah, você faz uma coisa boa, você se arrepende do pecado, arrependeu, chorou, gemeu ali, falou, ai, sou pecador, tem misericórdia de mim, eu vou mudar, Senhor, tem misericórdia. Esse é um dos maiores frutos da pessoa. O maior fruto é o fruto do arrependimento. O fruto do arrependimento. Que quem não se arrepende, ele pode dar um monte de fruto, mas são frutos exteriores. Deus vai avaliar isso. Esse cara se arrependeu de verdade, a motivação dele, está fazendo coisas boas, mas a motivação é correta. Então ele produziu um fruto de arrependimento. Você vê que é uma pessoa quebrantada, uma pessoa, né, ali que se arrependeu, perdoou bem de verdade mesmo. Aí você fala assim, nossa, que fruto bom, né, esse rapaz. Ah, foi Deus que fez isso na sua vida, isso aí não foi você não, isso é dom de Deus, arrependimento é o dom de Deus, foi Deus que fez, entendeu? Aí daqui uns dias ele dá uma escorregada lá, cai no pecado, e esse aí, Deus teve, não, esse aí foi você, esse aí foi você, esse aí você pega para você que o mérito é seu, entendeu? Se tiver uma medalha, pode pegar para você que a medalha é sua. Agora aquela hora que você estava quebrantado, lá arrependido, se vier alguma medalha, não pega para você não, dá para Deus que essa é dele. Olha que coisa tremenda. Não é verdade? Agora esse último texto, acho que esse aqui é o último, né? Esse é o último. Vamos ver se volta aqui o negócio. Voltou. Oh, beleza. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós somos criados em Cristo Jesus, nós somos salvos para as boas obras. É uma frase que eu sempre falei no meu ministério, sempre. Quer dizer, sempre não, de uns tempos para cá, né? Uma frase que eu sempre falei. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras, meu Deus. Simples assim. Não? Então, a salvação e as obras, a salvação é uma coisa, as boas obras é outra. Mas são inseparáveis, são duas coisas diferentes, mas que são inseparáveis. A fé e as obras são inseparáveis. Eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. E eu sei que a sua fé sem obra não vale de bolufas nenhuma. A fé da minha sogra no início valia nada.
Entendeu? Mas depois que ela tomou uma posição e foi para o impacto, parou de fumar, se converteu, mudou de vida, agora sim. Agora, veja bem, agora a fé tem valor. Entendeu? As obras é que confirma a fé. As obras é que confirma a salvação. Quem não é salvo, não tem boas obras. Ele pode ter, aparentemente pode ter. Você sabe que tem até católico aí que parece que tem um estilo de vida assim, que parece quase que o santo, né? Mas, na verdade, o coração, as motivações, está tudo errado. Amém? Vamos ficar de pé então, né? E vamos chamar aqui os irmãos para cantar mais esse cântico. E aí eu vou pedir para o Anderson fazer uma oração para encerrar depois, depois do cântico, o Anderson faz uma oração para encerrar o nosso culto de hoje. Irmãos, não se esqueçam, a partir da semana que vem vai ser a palavra sobre a história da igreja, né? A história da igreja. Não desanime com luta, não se preocupe com as coisas que estão ao seu redor, entendeu? Apenas confie na palavra. A palavra é que salva, não é a circunstância, não é os problemas, não é, entendeu? Não se preocupe, busquem a palavra. Você sentiu paz no coração, essa palavra é correta, está sendo pregada aqui, o que eu estou aprendendo aqui é verdadeiro, é a palavra de Deus, entendeu? Então confiar nela, nossa confiança tem que estar na palavra. Amém? Graça por esse tempo, ó Deus, de ensino que nós tivemos a Tua palavra. Eu te dou graças a Deus que os irmãos possam ter entendido, ó Deus, né, a palavra que foi ministrada nesses tempos, nesses dias, ó Deus. Palavras tão importantes, ó Deus, sobre a depravação do homem, sobre a eleição do Senhor, sobre, Pai Celestial, a capacitação do Senhor para que nós possamos perseverar. Ó Deus, que essas mensagens, que essas verdades espirituais, que essas verdades celestiais possam, ó Deus, penetrar no coração de cada irmão. Que essa semente que foi lançada possa produzir frutos. Ó Deus, porque saber, ó Deus, que o Senhor nos escolheu, e o Senhor mesmo que mantém, que guarda a nossa salvação, nos dá paz, ó Deus, para vivermos o cristianismo, sabendo, ó Pai Celestial, que nós não perderemos a nossa salvação. Ó Deus, porque se dependesse de nós perderíamos, ó Deus. Nós te damos graça, ó Pai Celestial, porque nesse dia o Senhor tem nos abençoado com a Tua palavra. Eu oro, ó Deus, para que esses irmãos, ó Deus, possam a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Oro, Deus, para que eles possam retornar para suas casas, ó Deus, que o Senhor possa guardá-los, ó Deus, assim como os guardou até agora, ó Pai Celestial. E que eles possam, ó Deus, ter uma semana abençoada, que eles possam ter uma semana cheia do Espírito Santo do Senhor, que eles possam ter uma semana, Pai Celestial, que glorifique o Teu nome. E que, ó Deus, no culto que vem, sexta-feira, domingo, possamos aqui estar novamente como igreja, reunidos, ó Deus, para adorarmos o Senhor, para declararmos as Tuas grandezas, ó Deus, e para nos alimentarmos, ó Deus, do maná, do pão que desce do céu, que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.